Olá, queridos alunos do curso Novo Testamento, livro por livro. Nós estamos em quarentena, então as aulas presenciais estão suspensas e por essa razão, consultando vocês, eu decidi gravar um vídeo sobre a próxima aula que fala sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Veja, nós já estudamos os 4 evangelhos, todos eles referem-se a Jesus. Nós estudamos o livro de Lucas, que é o maior livro do Novo Testamento, e no contexto dele, nas escritas dele, hora nenhuma fala que ele foi escrito por Lucas, mas todo o contexto e os doutrinadores entendem que esse livro foi escrito por Lucas, que não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Paulo. Ele era médico, um cientista, e lembra que ele escreveu para os gregos, o primeiro livro. Vejam que no contexto dele, ele direciona o livro de Lucas para um certo Teófilo, que significa amigo de Deus, que era um homem culto, um homem de muitas posses, tanto é que ele dirige a ele como ó excelentíssimo Teófilo. E ele faz um tratado com todas as minúcias que ele pôde encontrar da vida de Jesus. Então, o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas, embora na posição que ele está no Novo Testamento, a gente vê que tem o livro de João entre o livro de Lucas e o livro de Atos. Observe nos primeiros versículos do livro de Atos que ele continua falando para Teófilo. Fiz o primeiro tratado ao amigo Teófilo. Então, enquanto Lucas, ele narra desde o nascimento de Jesus, a sua vida, os seus ensinos, parábolas, os seus milagres, e ele escreve até a sua ressurreição e ascensão aos céus. E em Atos ele dá continuidade a esse texto. Ele começa com a ascensão de Jesus. Ele narra o marco do Pentecostes, que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre muitas pessoas. E aí ele dá continuidade como que foi a igreja do Senhor Jesus. Eu gosto de falar que Atos, ele contando os feitos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, cumprindo o ir de Jesus, que ia de pregar o evangelho a toda criatura. No início do livro de Atos, ele fala para pregar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Há uma grande perseguição na igreja nessa época, e os cristãos convertidos, há um dispersamento para vários lugares, eles fogem. Mas isso, por parte de Deus, é convertido numa bênção, porque o evangelho é pregado em vários lugares. Os discípulos de Jesus, até então, sem a ação do Espírito Santo na vida deles, tinham, por exemplo, Pedro, que era um cara impulsivo, medroso, negou Jesus, correu para o meio do mar quando Jesus estava andando sobre as águas, cortou a orelha do soldado, e lá no evento de Pentecostes, que está no capítulo 2 de Atos, ele se transforma de um pescador inculto, indouto, num grande pregador do evangelho, líder da igreja. Então, o Hernandes Lopes Dias, ele diz que o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento, em que encerra o ministério de Jesus aqui na terra e dá início às epístolas, ou seja, ele faz um intercâmbio, um intermédio entre os evangelhos e as epístolas, entre as cartas. Nós já estudamos nas primeiras aulas que epístolas significa cartas. Então a gente vai ver no contexto do livro do Atos, os discípulos fundando igrejas, o apóstolo Paulo convertido, e ele, nos lugares por onde ele passa, ele forma igrejas, treina pessoas e vai para outros lugares, mas nos outros lugares que ele vai, ele recebe notícias de como está a igreja que ele formou, e ele vai escrevendo as cartas que nós vamos ver depois do livro de Atos. Romanos, Coríntios, 2 cartas para Coríntios, Filipenses, Colossenses. Ele escreve 12 cartas, e ainda tem Hebreus, que há uma discussão se foi Paulo ou não, mas aquelas que são identificadas são 12. E o marco nesse livro, que ele é espetacular, né? Ele começa dizendo que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele andou pela terra
ressurreto mais 40 dias. Ele apareceu para as mulheres lá no túmulo, né? Maria Madalena, Maria mãe do Tiago, outras mulheres. Ele aparece numa mesa em que os discípulos estão tomando refeição. Ele aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos. Ele aparece numa pesca que os discípulos estavam desesperados após a morte de Jesus. Eles voltaram para a pescaria e eles não conseguem pegar nada e ele fala, olha, joga a rede do lado direito, e eles pegam a rede cheinha de peixinhos, como diz a música para as crianças, né? E aí ele está sempre dando uma advertência para eles permanecerem em Jerusalém. Então ali que vai no capítulo 2 de Atos ver a descida do Espírito Santo. No primeiro capítulo narra esse tempo que Jesus andou sobre a terra, enquanto ele já estava ressurreto, né? A escolha de Matias para tomar o lugar de Judas, para eles continuarem 12, e aí vem o Pentecostes. Nesse Pentecostes vai haver a descida do Espírito Santo, como profetizado em Joel. E depois começa a história da igreja, a formação da igreja. Vem o testemunho dos discípulos na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. As 3 viagens missionárias de Paulo, a conversão de Paulo antes, né? Então, nós vemos, o que nós vamos marcar hoje, essa descida do Espírito Santo, tá? Depois eu gravarei outras aulas que vai dando continuidade ao livro de Atos, porque ele é grande, ele tem muitas histórias a contar, tem muitos ensinos. Eu gostaria muito, muito, muito que os meus alunos lessem o livro de Atos, porque ao você lerem, vão surgindo as dúvidas, assim como aconteceu com a Érica. Ela começou a ler e já fez 2 perguntas no grupo e eu respondi. Não sei se todos tiveram acesso a essas respostas, acessaram o nosso grupo, tá? Então, o livro de Atos, ele não tem conclusão, diferente dos outros livros. Se ele termina em Atos 28, conforme está escrito na Bíblia, hoje nós somos os discípulos de Jesus para continuar escrevendo essa história. De Atos 29, Atos 30, nós somos esses discípulos que estamos pregando o Evangelho, testemunhando Jesus até os confins da terra. Então, Deus usou a perseguição que houve naquele tempo para causar a expansão do Evangelho de Deus, formação de igrejas. A grande comissão se cumpriu. Então, esse livro de Atos, ele é impressionante. Eu amo ler o livro de Atos, porque, olha, o próprio nome, o próprio título de Atos, pensa numa ata. Para que serve uma ata? Para transcrever o que aconteceu no evento, para transcrever aquilo que está acontecendo, uma narrativa histórica. Então, veja, termina o ministério de Jesus aqui na terra, ele é ascendido ao céu, e como nós estudamos no livro de João, ele faz uma promessa que ele traria o Consolador. Ele diz lá em João que se ele não fosse, quando os discípulos estavam muito tristes, o Consolador não viria. E aí, lá profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28, em que Deus faz uma promessa, que nos últimos dias ele derramaria o Espírito Santo de Deus sobre todos, que velhos sonharão, jovens profetizarão, até crianças receberiam o Espírito Santo. E essa promessa é cumprida em Atos capítulo 2. Eu quero perguntar para vocês se algum de vocês sabe o que significa Pentecostes. Pentecostes, lá no Velho Testamento, ele é uma festa também chamada 50º, porque é a semana da colheita, em que é comemorado. Então ele está previsto em Levítico 23:15, Números 28, também chamado Festa das Colheitas, dos Primeiros Frutos. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nessa festa, todos os judeus se congregavam em Jerusalém. A gente sabe que havia muitos judeus em outras cidades e até em outros países, mas eles vinham para esse acontecimento. Eles vinham para agradecer ao Senhor pela colheita, celebravam o início da nova colheita. Era uma festa em que eles traziam a primeira colheita e dedicavam ao Senhor. Era um momento que agregava uma grande multidão de
judeus, aliás, desculpa. Então era uma grande celebração que todos os judeus deviam atender em Jerusalém, era obrigatório, para celebrar essa colheita, celebrar a provisão de Deus para a vida deles. E aí Jesus, ele ao morrer e ressuscitar, ele deixou uma orientação para os discípulos para ficar congregado em Jerusalém. Então, no domingo de Pentecostes, pela manhã, o Espírito Santo desceu como um vento forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar outras línguas que não conheciam. Os judeus que moravam em outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia falar na língua do seu país. E Pedro pregou o evangelho para a multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. E quando fala 3.000, não estão contando mulheres e nem crianças. Então, o livro de Atos, ele narra esse início do crescimento do cristianismo e da criação da igreja. Mas ele narra também como os primeiros seguidores de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, difundiram essa fé cristã, começando em Jerusalém, percorrendo toda a Judéia, a Galileia, a Samaria, e depois ele extrapolou esses limites, né? Foi para Antioquia, na Síria. A mensagem de Cristo, principalmente por força da ação missionária de Paulo, propagou-se à Ásia Menor e ingressa no mundo clássico, na Grécia, na Roma, que é a capital do Império. E há muitas narrativas de Pedro, porque Pedro, o discípulo de Jesus, ele era aquele que pregava para os judeus, para a conversão dos judeus. E o apóstolo Paulo, que foi convertido logo após a ascensão de Jesus aos céus, ele foi precursor da pregação aos gentios. Quem eram os gentios? O que não tinha nacionalidade judia e não conhecia a lei de Moisés. Eram os não-judeus. E ele pregou Jesus para esses e chegou até nós. O Paulo, que é Saulo, o nome judaico, Paulo é um nome latino porque ele era judeu, ele era de uma família culta, uma família poderosa, rica, ele era da seita dos fariseus. Lembra que nas primeiras aulas nós falamos quem eram os fariseus? Aqueles que eram seguidores da lei de Moisés, cumpria rigorosamente a lei de Moisés, a ponto de escravizar as pessoas, que criaram regras paralelas ao que está escrito na lei de Moisés. E ele era um cumpridor rigoroso da lei de Moisés. O que aconteceu? Ele teve uma educação, uma cultura refinada e religiosa aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos sacerdotes, um dos estudiosos, doutores da lei do Sinédrio. E aí ele estava tão assim, crente que a lei de Moisés deveria ser seguida à risca. Ele se tornou um assassino do povo de Deus. Ele conseguiu cartas dos líderes religiosos, e ele estava destinado a ser o próximo sumo sacerdote, ainda era jovem, para matar todos os cristãos que professassem a fé em Jesus. Ele esteve presente na morte de Estevão. As vestes de Estevão, que foi apedrejado por amor a Jesus, foi depositada aos pés de Paulo. E de repente ele tem um encontro com Jesus, né? E ele, no capítulo 9 de Atos, ele narra como foi esse encontro com Jesus, como ele caiu do cavalo, como ele ficou cego, como Jesus falou com ele e ele se converteu. E ele se tornou de um perseguidor a um perseguido. Ele apanhou muito, ele sofreu naufrágios, ele sofreu todo tipo de açoite, de sofrimento. Ele nunca desistiu de pregar Jesus. Nós vamos ver todas as narrativas nas cartas que ele escreve. Nós vemos nesse contexto do livro de Atos, como foi a vida dos discípulos, do apóstolo Pedro, e aqueles que o seguiam, né, João Marcos, Barnabé. Ele conta como o livro de Atos conta como que foi a trajetória de Pedro, pregando o evangelho, pregando Jesus e firmando a fé de muitas pessoas. E conta a trajetória de Saulo, né, que é um nome judaico, e ele tinha cidadania romana, do Império Romano,
Paulo é o nome latino, e como foi a conversão dele, como ele pregou a muitas pessoas. Paulo teve um poder de fazer grandes milagres, e mesmo assim ele sofreu muita perseguição, ele sofreu açoites, ele sofreu muito por amor ao Evangelho. Mas hoje eu quero fixar com vocês o que aconteceu no Pentecostes. Enquanto Pentecostes era uma festa que era prevista lá no Velho Testamento, também chamada 50º, Festa das Colheitas dos Primeiros Frutos, que todo ano, após 50 dias após a Páscoa, o povo agregava em Jerusalém, no templo, para celebrar a colheita, para agradecer ao Senhor, para trazer as primícias do Senhor. Deus, já sabendo que era um lugar que agregava muitas pessoas, este Pentecostes em si, narrado em Atos 2, ele foi um acontecimento único, não foi casual, foi marcado na agenda de Deus, um acontecimento irrepetível, nunca mais aconteceu outro, nem acontecerá igual. Então, levou a muitas pessoas a ouvirem falar de Jesus. E ali aconteceu a descida do Espírito Santo, no domingo de Pentecostes. O Espírito Santo desceu como um vento forte, línguas como de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E aí vem o batismo no Espírito Santo. Eu quero falar para vocês o que significa esse batismo e o falar em línguas. Mas eu vou falar num outro vídeo, porque senão ele fica tão longo que não consigo transmitir para vocês. Já.